E aí, clã, eu sou o Eu Renato. sou o Ricardo. Hoje, a bizarra época dos jogos de terror live action do canal IP, ou Hype. Eu, Hip ou Eu, eu Hip. Hype. Cara, quem indicou pra gente foi o Silvio Alari. Tá, pô, Sim, assistir lá da hora, pá, a gente ficou horas conversando. Então a exato. gente E, cara, assistir. eu fiquei muito curioso que eles falaram de um jeito. Eu Ah, fiquei com então, muita eu vontade de também. assistir. Então, bora Então ver. bora. Jogos de terror. Vocês já pararam pra pensar como fazer um Lembrando jogo que, desculpa aqui, ó, só cortando o começo. Se você quiser ver alguma coisa nesse tipo aí, comenta, deixa um peça. comentário, peça, pra, né, a gente ver que Boa. vocês gostam pra gente trazer mais, certo? jogos de terror? Vocês já pararam pra pensar como fazer um jogo de terror extremamente difícil? Nossa, O que ele censura pra a ti palavra. pode muito bem não Aí ser fudeu, pra né? mim e vice-versa. E é por esse exato motivo que a maioria das desenvolvedoras hoje em dia optam pelo jumpscare. O jumpscare é uma forma rápida de te causar um susto, e eu sei que isso é uma Mr. armadilha. Bully. Afinal, susto não quer dizer medo. Eu sinceramente sinto que as empresas antigamente tinham um esmero maior. E calma, eu não vou entrar naqueles papos de que jogo antigo é melhor. Mas eu vou dar um exemplo de algo que acontecia antes, mas não acontece tanto hoje em dia. Pelo menos não no meu ponto de vista. Uma coisa que a gente tinha bastante antes, mas não tem mais hoje em dia, é jogos disfarçados. Um jogo que tu olha à primeira vista e tu nem nota que ele é de... Tu só vai notar quando tu olha pra aquela experiência em retrospecto. Querem um exemplo? Manhunt. Finalmente eu tô citando esse jogo no canal. Manhunt é um jogo... Eu lembro quando você Cara. comprou esse jogo. Sim, Sei lá, acho que foi. comprei. Mano, eu lembro de achar extremamente perturbador. esse Ele é jogo. perturbador, exatamente. Ó. Ele é um terror, ele é perturbador, mano. Cara, o terror não é que ele é subjetivo. É que ele também tem várias. Tá, ele é, vai. Mas é porque ele tem várias variantes, né? Ah, sim, Ele claro. tem várias ramificações. Mas vamos então... ver o que eu ia falar sobre Sim. o jogo, porque... jogo visceral. É aquele tipo de jogo E que te como coloca ele na pele do aborda cara isso. mal da sua forma Certo. mais pura. Tu não é um monstro, tu não é uma entidade, nem tem nenhum superpoder. Tu só é um homem com raiva e dois punhos. E às vezes uma sacola plástica. O Manhunt causa medo. Ele causa um real, porque um James Cash pode estar em qualquer esquina. E esse jogo se aproxima muito da realidade. E esse é o ponto, realidade. Um jogo que se aproxima da realidade, esse é um jogo que causa medo real. Um jogo que tu se vê existindo, eles causam medo de verdade. Será? E o que eu deixo pros jogos que são literalmente em vida real? Não Eu pro acredito que Lovecraft, nessa né? pauta, a maioria de vocês vai lembrar dos vídeos da Baba Baba Bowie. Bowie, que eu já fiz um vídeo dedicado sobre aqui no canal, onde ela mescla vida real com efeitos meio trash, e esses vídeos dela inclusive até viraram um jogo. Mas vocês sabiam que essa Caralho. estética que ela bota nos vídeos dela é baseada numa estética que realmente existiu? Uma época onde os jogos de realmente eram feitos em vida real, sem nenhum pudor, sem nenhum freio. Meu Deus, esses daí devem ser os que causam medo de verdade, Cara, então. Mas eu acho que eu sei do que ele vai falar. Ou não. Eu lembro de um jogo, eu vi um documentário sobre jogos, na Netflix, eu acho. E eles falam de um jogo de terror que era live action, tipo esses de point and Uhum. click, se eu não me engano, e que foi parar em júri, os caramba. Caralho. arrepios. Será que é isso ou eu há tô brisando? controvérsias. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu separei 3 jogos que eu vou citar na ordem do menos pesado ao mais pesado. Claro, isso na minha opinião. E baseado na minha opinião, o primeiro jogo dessa lista é o Night Trap. Opa, só passando pra avisar que as gameplays que vão ser usadas nesse vídeo não foram gravadas por mim, foram gravadas pelo canal Nintendo Complete. Eu pedi Legal. autorização pra usar e ele liberou, então créditos totais a ele. Night Trap é um jogo que eu descobri legal. aleatoriamente naqueles vídeos de lista, os jogos mais pesados da internet. E o pior é que quem fez aquela lista que eu vi sabia muito bem qual parte do Night Quero Trap ver isso aí colocar. também, Isso porque essa foi a primeira esse cena jogo que eu vi mesmo. do Night Trap. It's gonna work. You're not scaring me. Wait. What are you doing? No! Behind me! Mano. Bagulho bizarro, né? Opa, eu acho que eu não vou poder mostrar tudo, senão, ó, amarelei. Essa foi a primeira cena que eu vi do Night Trap, e isso foi bem traumatizante. Eu lembro que quando eu vi essa cena, eu fui correndo destrinchar Esse tudo jogo que eu aí que eu podia vi. desse jogo. E pro meu azar, eu nunca consegui jogar ele de fato, porque por algum motivo do inferno, esse jogo não tem uma versão na Steam, e também em nenhuma loja digital. Desde o lançamento desse jogo, na sua versão física, esse jogo se tornou um abandonware. Abandonware é um software abandonado. É um software que não tem como tu ter acesso se não for por meios ilegais. Existem vários sites dedicados a salvar esses pirataria. abandonwares, e tu consegue encontrar esse jogo por lá. E eu descobri esse jogo em 2016. E até o momento que eu tô Mano. gravando esse vídeo, esse jogo ainda não tem uma versão na Steam. Um aviso. Como diz BRK Sedu? a galera do Retro Games, né? BRK É. Sedu fala muito isso. Pirataria salva esse tipo de coisa. né? Pirataria, o Cogumelano também fala muito. Pirataria é o maior conservador de jogos. Né? Porque senão, ó, a maioria deles
Isso aqui é Ip do Futuro falando. Eu sou burro, Aí, eu primeiro. acho que eu escrevi Night Trap errado, provavelmente na Steam, e não apareceu o resultado pra mim. Mas sim, esse jogo tem uma versão na Steam. De qualquer Aí, ó. forma, eu gravei a minha experiência, a minha dificuldade com esse jogo no PlayStation 5, e eu acho que ficou bem legal. Eu sou burro, desculpa. Mas eu consegui jogar ele mesmo assim sem precisar baixar nenhum abandonware, porque eu tenho medo de vírus. Em 2024 foi lançada uma versão de aniversário desse jogo pro PlayStation 4. Com isso, depois de anos, eu finalmente tive um motivo pra ligar meu Play 5, comprar esse jogo e jogar ele. E, bom, é complicado. Uma coisa que vocês vão notar que é comum nos jogos dessa lista é que esses jogos tinham uma forma meio que padrão de se jogar, que no caso é por meio do menu abaixo dessa tela. E nesse menu tu controla tudo do jogo. Agora, quais opções que tu vai ter, isso muda de jogo pra jogo. No Night Trap, tu controla câmeras e algumas armadilhas. Mas antes de eu falar da gameplay e também explicar essa aqui, vamos pra história do jogo. Night Trap é um jogo comicamente curto. É sério, a maioria das pessoas zera ele inteiro em menos de 1 hora. E esse jogo é o seguinte: tem uma festa do pijama pra acontecer. E sim, essa festa do pijama é só um pretexto muito pra anos fazer 90, um jogo né? com uma parede de mulher que vira e mexe vão tirar a roupa. Enfim, essa festa do pijama vai contar com alguns meninos e algumas meninas. No caso, geral foi convidado por essa menina aqui pra uma festa do pijama na casa dela. Mas o que geral não sabe é que ela e os pais dela são vampiros. Inclusive o pai dela parece muito Michel Temer. Já estão. Fora o fato deles serem vampiros, a casa inteira dela é Ela cheia de parece a vampira perigos. também. Principalmente pelo fato de que tem alguns ninjas, ou seja lá o que era pra ser isso. Esses caras aí estão tentando invadir a casa. E onde é que o jogador se encaixa em tudo isso? Nós somos uma empresa de segurança. A gente tem diversas câmeras espalhadas pela casa, e também tem uma série de armadilhas que a gente consegue ativar remotamente ideia é pelas muito boa, câmeras. mano. Tudo pra tentar É. pegar esses invasores. O nosso objetivo é não deixar isso aí acontecer, ou isso aqui. Agora tudo faz sentido, né? Night Trap é um jogo que te deixa nervoso. Deu mó merda esse Olha jogo que é aí, eu fácil acho. me deixar nervoso. Nesse jogo, tu engano. pode navegar pelas câmeras da casa. E uma sacada muito boa dos desenvolvedores desse jogo é que os personagens vão se separar pela casa. E tu só vai conseguir olhar um por vez. E se tu tirar o olho deles em uma hora errada, talvez tu nunca mais o veja. Não com vida. Tu pode estar vendo numa câmera uma galera se divertindo, enquanto na outra tem alguém invadindo a casa, ou até mesmo alguém sendo da forma mais brutal já vista pelo homem. Esse jogo quer que tu seja ligeiro, mas talvez ele não funcione com burros. Eu tô escrevendo esse roteiro Five dia Nights at 26 de Freddy. fevereiro. Sim, esse vídeo tá guardado já tem um tempinho. Exato. E até o momento da gravação desse Bom, vídeo, eu não cadê? sei como se aplica as malditas armadilhas. É sério, eu perdi umas boas horas vendo todo tipo de variação e ramificação que as cenas poderiam ter. Tudo pra tomar um outro game over na tela, onde a minha equipe fala que eu falhei em salvar as meninas. Tudo porque eu não sei como salvar elas. I don't believe what I just saw. Those bloodsuckers just got Lisa, and you had a chance to save her. I put the lives of those girls in your hands, and you screwed up. I'm pulling the plug on you before you do any more damage. Opa, um pequeno Caraca, adendo aqui cara, cheio de que- ódio. Que esculacho Puta que que eles pariu. estão. Nossa, além de zerar Nossa. o jogo, de tomar game over, tinha que ter isso em Souls-like. Você Nossa morria, senhora, aparecia você alguém mais te dando é- esculacho de meia Porque hora. ia má aparecer assim o tempo inteiro, tá louco. Enquanto eu tava gravando meu POV jogando o jogo, eu simplesmente descobri como se aplica as armadilhas. É sério, eu decidi gravar essa cena em POV pra mostrar que nada que eu faça no controle funciona. Aí na gravação funcionou. Beleza. Mas isso não mudou o fato que eu tomei um outro game over na tela. Enfim. Eu boto esse jogo como o primeiro da lista porque ele não é explícito. Todas as cenas desse jogo ficam apenas na sugestão. Os personagens são levados pra fora da cena quando eles de fato iriam falecer. Mas não me entenda mal, esse jogo é sim pesado, mas comparado com os outros dessa lista, ele é bem fraquinho. Ixi, tá até com medo. Cara, eu acho que isso aí eu Fantasmagoria. sei qual que é, mano. seu- A partir daqui, essa lista vai ir ladeira abaixo. Porque se o Night Trap trabalhava só na sugestão, Fantasmagoria quer mais é que se exploda. Literalmente. Esse jogo é o seguinte: a escritora Id Rainey, junto do seu marido Dom, se mudam pra uma mansão no meio do nada. Essa história muito provavelmente tava Esse querendo mete uma mirar naquele rotoscopia, clichê. né? Eu preciso me isolar do mundo pra escrever a melhor história de todas. Se vocês Ou querem não, acho que saber, é só esse jogo colado. inteiro é bem clichê. É aquele clássico da casa mal assombrada. O Eu não jogo sei foi se isso lançado é- em 1995, então Acho que talvez não é essa temática rotoscopia. ainda não era um clichê naquela época. Spoiler, já era. Nesse jogo a gente controla a Id Rainey. E conforme o jogo se vai, a gente vai notando cada vez mais as coisas estranhas que estão acontecendo na casa. A nossa protagonista vai tendo uma série de alucinações e sonhos nessa casa, que mostram o passado sombrio que assolou essa mansão. E tá, o que aconteceu? Essa mansão pertencia a Zoltan Karnovashi, um mágico que possuía um show de mágica. Só que esse show de mágica era bem pancada nas ideias. Tá ligado aquela mágica de serrar alguém no meio? Então, o Karnovashi fazia esse número, só que ele serrava a mesma pessoa e é nóis. Esse cara tinha um fascínio pela mágica e pelo ilusionismo, mas era um fascínio meio doentio. Um fascínio tão grande que tirar o coelho da cartola não foi o suficiente pra ele. Ele precisava de mais. E pra suprir isso, ele se envolveu com
De onde ele tirou esse coelho é o que me assusta. magia negra. E nisso de querer conseguir mais e mais coisas da mágica, o cara sem querer dá spawn num demônio dentro da mansão dele. Pois é. O que acontece é que esse demônio vai Cara, passar a ter uma spawn no certa tapetão, influência mano. sobre o mágico. E, bom, um demônio sempre só quer uma coisa: tacar o a não ser que o demônio seja o demônio de Helluva Boss. Quando o demônio passa a ter influência sobre o Carnovash, ele faz o Carnovash caçar cada uma das suas 5 esposas. Sim, 5 esposas. Anos 95. Briga com a Sierra Games, não comigo. Ele caça cada uma das suas 5 esposas e dá um fim em cada uma delas no estilo bem show de mágica, só que sem mágica e sem show. Uma delas, ele gira a cabeça mais do que um humano conseguiria girar. Uma outra, ele vai ensinar jardinagem, mas de uma forma um pouco incomum. E tem uma que eu sequer posso descrever o que Meu acontece. amigo. Mas saibam que envolve um funil gigante e estômago de um cachorro. O ponto é que o Carnovash Nossa. não tava legal. E durante todo esse caos que ele tava fazendo na vida das esposas dele, ele acaba indo de F junto. Durante um dos seus números, ele meio que vira churrasco, literalmente. E nisso, aquele demônio que tava no corpo dele foi selado dentro de uma caixa pra nunca mais ser aberto. E adivinha? garoto. Uma das primeiras coisas que a Adrienne faz no jogo é abrir essa maldita caixa e liberar o Satanás pela casa. E é a partir daqui que a trama desse jogo começa. Lembra que eu falei que um outro jogo dessa Não, mas lista... é muito engraçado como você consegue ir pescando todos os clichês do universo Aham. que a galera critica. ia ter uma interface muito parecida com a do Night Trap. Então, era do Phantasmagoria que eu tava falando. A HUD é quase a mesma. A diferença é que ela tem funções diferentes. Phantasmagoria é um point and click, onde tu coleta coisas, usa elas ou combina. Bem parecido com o que jogos como Frambow fizeram um tempo atrás. jogo é bom, Outra hein? coisa interessante É que mesmo? esse jogo É tem bom. é essa caveira no canto esquerdo. É a Se tu vida ficar dela. muito perdido no game, tu pode pedir dicas do que fazer pra ela. Aí, ó, Eu achei tá. isso bem legal. E bom, a partir do momento que a Adrienne liberou o tinhoso pela casa, que as coisas começam a ficar estranhas no jogo. Lembra que eu falei que ela ia ter alucinações e sonhos pela casa? Essas visões eram justamente as visões do que o Carnovash fez com as suas esposas. Quando o Carnovash trouxe o demônio pra casa dele, o E demônio óbvio que são todas as visões mais assediadoras possíveis Planeta. da mente de alguém dos anos 90. passou a ter influência no corpo dele. O demônio voltou pra casa agora. E o alvo dessa vez, a pessoa influenciada, se torna o marido da Adrienne. E ele fica cada vez mais estranho, mais violento, e coisas bem ruins vão acontecer. Phantasmagoria é um jogo que não é pra qualquer um. Eu acho que de todos da lista, ele foi o que envelheceu pior. Tanto nas suas cenas, que são explícitas até demais, na gameplay, que é bem travada, e claro, na sua acessibilidade. Quer dizer, eu comprei ele na Steam pra jogar, e olha a resolução do jogo no meu monitor. O port dele é Nossa. horroroso. E ele também tem Caralho. aquele método antigo de fazer onde as coisas mais soavam toscas do que impactantes. Tipo, essa é a música do menu. Eu não sei pra vocês, mas essa música não me comunica algo ameaçador. Pelo menos não na minha opinião. Enfim, esse jogo veio Então, numa mas época... sabe o que é foda? É que na época, Épocas e épocas. o cara tá pensando em algo gótico, né, mano? Em Uhum. algo com esse lance mais É muito comum, mano. mórbido, né? Você pega coisa dos anos 90, 80, vai ter trilha assim, mano. É, ele tá Do pensando antigo no de fazer- mórbido. onde as coisas mais Fazer o quê soavam... que ele falou? O porte Terror. dele é horroroso. E ele também tem aquele método antigo de fazer... onde as Ah, coisas tá. mais soavam toscas do que impactantes. Então aqui também é outro lance, tipo, ele pega um lance muito que tinha no como é o nome? Expressionismo. Sim, o expressionismo, mas no Nosferatu, né? Sim. E que é esse negócio meio teatral, Porque etc. você tem muita limitação, tá ligado? Então as coisas têm esse ar. Ele soa, cara, bobo, tá ligado? Mas é Tipo, porque é essa é a música do estética menu. que ele pega. Soa pra gente, né? É, um cara do Eu não sei pra 2005, vocês, mas essa música não me comunica algo ameaçador. Pelo menos Mas não na por minha isso que ele opinião. disse que Enfim, envelheceu esse jogo veio mal. numa época em que os jogos em live action estavam muito em alta. Em 1992, a gente teve o Night Trap. Em 1995, o Phantasmagoria. E o Mortal Kombat? Live action? Rez, isso é apenas um pesadelo, é isso? É. E em Roberta 1996, a gente teve o próximo jogo dessa lista. Harvester. Meus amigos, pra falar desse aqui eu vou ter que pisar em ovos. Eu já duvido muito que esse vídeo seja Ixi. monetizado mesmo. Tá, pra começar, olha a capa dos 3 jogos citados e me fala qual delas te dá mais Meu sentido. amigo, se o vídeo não foi. Se depender de mim, vai ser assim. Ah, por isso que ele por isso cortou que os tá, tempos. Ah, pô. Monetizado mesmo? Tá, pra começar, olha a O capa nosso dos não 3 vai, jogos citados e me fala qual delas te dá mais o sentimento de eita. Eu não sei Cara, esse primeiro. Mano, o primeiro eu acho mais da hora. O do meio me deixa mais. Tirando que tem um Rambo ali, né? Esse aqui é tosco. Mas ele me dá mais sensação ruim. Porque é literalmente um cara aleatório com a coleira atrás de uma mulher. É. Mas.
Cara, eu acho que o primeiro é mais artístico, mano. É, dá mais medo, né? Esse negócio meio espectral e pá, né? É. Se bem que esse aqui, mano... Sei lá, mas esse aqui é o que mais me passa essa sensação. citados e me fala qual delas te dá mais o sentimento de eita. Eu não sei vocês, mas pra mim a capa mais assustadora aqui é a capa do Persona 3. E isso sim é um jogo de terror. Harvester é o jogo mais Meu diferente Deus. de todos dessa lista. Ele não vai ter aquela interface característica de jogos em live action da época e nem alívio cômico. Não, mentira. Ele na verdade é o que mais tem alívio cômico e ao mesmo tempo é o mais pesado. E na minha opinião isso, o jogo ter alívio cômico mesmo sendo visceral faz ele ser mais pesado ainda. E eu vou dar um exemplo. O Os meu anos filme 90 era muito favorito assim. é Evil Sim. 2 ou A do Demônio 2. E esse filme, ele é muito pesado no famoso goré. Ao mesmo tempo que esse jogo tem muito... Ele é muito pesado em várias cenas, ele é um filme cômico. A ameaça nesse filme são os demônios, os Kandarianos. E eles riem da cara do personagem, eles dão um dedo do meio pro personagem, eles não estão nem aí. E pelo fato desses antagonistas fazerem coisas horríveis e ainda fazerem piada com isso, na minha opinião, torna essa obra muito mais pesada. É tipo, eu tô fazendo algo visceral e eu não ligo e ainda acho graça. Acho que vocês conseguem entender. Enfim, nesse jogo a gente é o Steve Mason, que é esse mano aí. E o nosso protagonista Não me afirma passa a mesma passando por sensação, uma mas eu amnésia. entendo. O que acontece é que ele simplesmente acordou e se deu por conta que ele tá numa estranha cidade chamada Harvester. E ele não faz a menor ideia de que cidade seja essa e nem como ele veio parar aí. Steve Mason, cidade estranha. Aonde foi mesmo que eu vi isso? Detalhe. Harvester veio primeiro. Enfim, o nosso protagonista Steve Mason vai falar com seus amigos e também com a sua Referência. família sobre essa amnésia que ele tem. Mas o estranho é que todo mundo vai tirar ele pra Dona louco. Florinda, Amnésia? Não, rapaz, esquece isso aí. A parada é que o Steve vai notar desde que ele pisa Charlie nessa cidade que todo mundo tá estranho. Todo mundo age estranho. Todo mundo daquela cidade tá agindo de uma forma meio robótica. Respondem ele de forma Esse é meio um tema robótica. bem legal, E esse mano. tipo de tratamento estranho vai ficar na cabeça dele. Todo mundo daquela cidade vai ficar falando pra ele entrar pro tal Lodge, que é tipo um culto daquela cidade. E ele acaba aceitando. Só que pra fazer parte desse culto, ele precisa fazer uma série de coisas bem paia. Coisas que começam com, toca uma pedra numa vidraça aí, e vão pra, pega uma arma e... Quando tu achar que o geral tá m***, tu vai lá e tirando os c... Com certeza Caralho. que ninguém vai levantar de novo e vai... enquanto tu escuta a Melanie Martinez. Aí é foda. É Perigoso. só parada pesada. Ele vai ficar nesse vai e vem de missão apenas ouvindo o que aqueles robôs falam. Mas isso vai mudar no momento que ele conhece uma moça chamada Stephanie Potsdam. Essa moça é a única pessoa que parece um humano em toda Harvester. Quando eles se conhecem, o Steve meio que se abre pra ela e ela se abre pra ele. Ela diz estar sofrendo da amnésia também, exatamente como Steve. E isso já é o suficiente pros dois manterem um certo laço. E bom, daqui pra frente é só ladeira abaixo. O pai dele. O que acontece é que a Stephanie vai O ser quê? caçada pelo culto dos Lodge. E cabe ao Steve salvar ela. A passando cara por do mais Steve, mano. Tá cagado, fi. Vai. Ele tá com nojo. uma série de provações e enigmas. E meu Deus, como esse jogo tem enigma! Quando o Steve consegue chegar onde a Stephanie tá, ele descobre que toda a Harvester, tudo que ele viveu até agora, não passava de uma mera simulação. O Rasputin. cabeça do culto Lodge, o Sergeant at Arms, colocou nessa simulação tanto o Steve quanto a Stephanie. Somente eles dois são humanos reais aqui. Inclusive é por isso que todo mundo parecia robôs, porque de fato eram robôs. Pois então, o Steve foi colocado nessa simulação porque o plano do Sergeant at Arms e do Lodge era transformar o Steve num serial. Essa simulação foi feita meticulosamente, tá certo? Essa simulação foi feita Meticulosamente. especificamente pra isso. E o Steve se saiu muito bem em todas as suas provações. Mas, eventualmente, ele chegaria na última. A última provação de Steve Mason pra ele passar no teste de vez É matar era a ele menina, se mostrar alguém sem sentimentos ou laços. Cara, pior que esse é um ótimo título de filme, É de bom mesmo. história. A última aprovação de Steve Mason. Pra ele Boa. passar no teste de vez, era ele se mostrar alguém sem sentimentos ou laços. Ele teria que a única pessoa que ele nutriu algum sentimento nessa jornada, a Stephanie Potsdam. E dependendo da escolha do jogador aqui, a gente vai ter dois finais. E um deles a gente se recusa a matar ela. Nisso a gente fica na Harvester preso pra sempre. A gente não sai da simulação. A gente se casa com a Stephanie Potsdam, a gente monta uma família, e então morremos de velhice. E inclusive quando eles morrem na simulação, eles morrem na vida real. What a waste. This kid could have been something. E bom, a outra opção é óbvia. Caramba. A gente mata a Stephanie Potsdam. E nisso a gente se torna o que aquele culto queria. Um assassino. Nisso o jogo dá a entender que o Steve foi solto no mundo real. A gente vê uma cena dele na rua à noite, enganando e alguém. E de repente corta pro Steve em casa, e ele tá jogando Harvester em casa. De repente a mãe dele aparece perguntando o que ele tá fazendo. E quando ele responde que ele tá jogando Harvester, a mãe dele dá uma bronca nele por ele tá jogando jogos dando a entender que isso pode influenciar ele a fazer alguma coisa. E é por isso que ocorre a censura nos jogos e nos desenhos. Isso nas palavras
Cara, esse tema aí também é muito recorrente, né, dos anos 90. Não só o tema, né, como a ambientação, os clichês, né? Muito legal, velho. dela. E com isso, o Steve simplesmente enlouquece. Roadrunner cartoon. Roadrunner cartoon. Cara, é muito bizarro Irmão, os anos vocês 90, mano. entenderam mano. o que aconteceu aqui? Harvester é um jogo feito pra fazer piada com a censura absurda que tava rolando com os jogos na época. O jogo literalmente tenta transformar o Steve num... É basicamente o que os jornais falavam na época, tá? O jogo vai te transformar numa pessoa ruim. O jogo é sobre isso. É um jogo que tenta influenciar um protagonista a ser um e no final a gente vê que o protagonista tá suavão em casa jogando Harvester. Sabe por quê? Porque um jogo não transforma ninguém em Eu largo o Mickey e bato palma de... Só que ele tava lá, né? Ele ficou louco no final. Eis a questão. Sabe por quê? Porque um jogo não transforma ninguém em Não, mas Eu não largo o transforma Mickey mesmo. e bato palma de pé pra esse jogo. Harvester é o jogo mais pesado dessa lista porque, como os desenvolvedores estavam em mente de fazer essa piada no futuro, eles meio que tudo. Assim eles conseguiam se esconder por trás dessa sátira. O que eu acho de certa forma genial, apesar que eu também acho que esse jogo perde a mão várias vezes. Mas ele é o que tem o melhor senso de humor de todos. Tipo, tem um personagem no jogo que não tem metade do corpo e ele tem um arsenal de mísseis. E sabe onde é que tá o botão pra lançar esses mísseis? Na parte de baixo do corpo dele. Ou seja, se ele se soltar, a terra explode. Tipo, são umas sacadas muito boas pra umas piadinhas besta que ninguém vai lembrar, mas que tiram um sorriso sincero da tua cara durante a gameplay. E, meus amigos, esses são os bizarros jogos de live action, pelo menos os que eu quis listar. Lá no vídeo Perfis que Foram Longe Demais, eu perguntei pra vocês se vocês pilhariam um vídeo desses games. E eu prometi pra mim mesmo que um dia eu ia fazer um vídeo sobre. Talvez um vídeo pra cada, talvez um vídeo só pra um deles, mas eu acho sinceramente que essa foi a melhor forma de eu fazer esse vídeo. Não tem mundo que eu legal. poderia me aprofundar nesses jogos em um vídeo sem estragar minha monetização ou meu engajamento. Então eu acho que o vídeo com os três é uma boa. Eu quero deixar bem claro que eu não falei muitas coisas que acontecem nesses jogos de propósito. Espertinho que fica nos comentários, calma. Eu não falei porque eu não sei. Eu não falei porque são informações muito pesadas, é desnecessário pro vídeo. Mano, isso E eu vou também aproveitar. estraga quem quer jogar, né? Sim, mas eu vou aproveitar pra criticar você que faz isso daí. Eu faço vídeo, né, pro TikTok, principalmente, falando sobre personagens e tal. E, mano, às vezes é um vídeo curto que você não quer se aprofundar tanto. E, tipo, ou você não quer dar spoiler, justamente. E aí sempre tem um cara que, ou uma amiga, que quer mostrar que sabe mais que você e quer te chamar de burro. É É inacreditável. impressionante, velho. vídeo. Mas, independente disso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu não faço gostei. a menor Gostei ideia mesmo. de como esse vídeo vai se sair. Faz tempo que eu não faço vídeo de uns temas variados. E se tu gostava desse tipo de vídeo e tá feliz com a volta dele e quer ver mais vezes, comenta. Eu gosto muito de fazer vídeos de tema que não necessariamente estão em alta. E se tu gosta desse tipo de vídeo, comenta, porque eu tenho muita ideia guardada pra esse tipo de vídeo. O apoio ó. de vocês é ouro pra esse tipo de vídeo continuar. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem, meus amigos. Muito Isso vale pra gente também, viu? Que estamos trazendo um conteúdo diferente aqui. Se vocês quiserem outras coisas, vai deixando nos comentários aí. Ó, tem duas raízes. E Escrito do mesmo jeito, que loucura. engaja bastante aí também, né? Pra gente continuar. Ricardo me odeia, cara. Olha, matou todo mundo de surdez. É isso, Bom, claro. Clã, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, gostei. compartilha, se inscreva no canal, nos siga no Instagram. Um beijo, um abraço. Falou. Falou.